Para contar a história do circuito de hoje, nós precisamos voltar à década de 1980. Essa época era um período de excessos inimagináveis lá no Japão, onde o dinheiro fluía com tanta facilidade que os limites do bom senso pareciam ter desaparecido do mapa. O preço dos imóveis dispararam e os investidores japoneses compravam ativos milionários ao redor de todo o mundo. E foi exatamente nesse cenário de extrema euforia financeira que nasceu um dos projetos mais ambiciosos e megalomaníacos da história do esporte a motor. Um refúgio escondido das montanhas, construído meticulosamente para que a alta elite japonesa pudesse escapar da poluição e do caos da cidade grande e pudesse curtir o mais puro automobilismo, mas sempre cercada do mais absoluto luxo. E é desse circuito que nós vamos falar no episódio de hoje do Por Dentro dos Circuitos. E tudo começou após essa visão desse empreendedor magnata chamado Tomonori Tsurumaki, um magnata do mercado imobiliário e banqueiro de investimentos incrivelmente bem-sucedido, que decidiu criar do zero o complexo circuito de Autópolis. Localizado em uma área de preservação ambiental dentro de um parque nacional na montanhosa ilha de Kyushu, no sul do Japão, o audacioso projeto tinha um diferencial quase inacreditável para um autódromo, uma galeria de arte colossal própria. E esse magnata ele não poupou despesas, hein? Ele viajou o mundo e comprou obras de gênios de pintura como Van Gogh, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir. O ápice dessa extravagância, contudo, aconteceu em 1989, quando ele chocou o mundo das artes ao pagar a impressionante quantia de 51 milhões de dólares pelo icônico quadro Les Noces de Pierrette, do gênio espanhol Pablo Picasso. E o mais surreal de tudo isso é que ele deu o lance vencedor por telefone, deitado confortavelmente no seu quarto do hotel em Tóquio. Mas a extravagância não parava por aí. A localização remota que ele escolheu para construir a Autópolis era um verdadeiro charme, a grande promessa de exclusividade e o principal argumento da venda do projeto, que era o seu maior e o mais fatal calcanhar de Aquiles. O autódromo ele fica circulado na pacata vila de Kamitsu, que hoje pertence à jurisdição da cidade de Ita, na província de Oita. É uma área com muita beleza natural, absolutamente exuberante, cravada bem no coração do imponente Parque Nacional Azukujo. Era um cenário perfeito para uma viagem de descanso, meditação e contato profundo com a natureza, mas ao mesmo tempo um pesadelo logístico sem precedentes para o automobilismo, porque ele fica situado a cerca de 800 metros das altitudes das montanhas e por conta disso, o acesso ao autódromo só poderia ser feito através de estradas muito estreitas, distantes de qualquer infraestrutura rodoviária. Por conta desse isolamento da região, o custo da construção da pista foi astronômico, chegando à impressionante marca de 500 milhões de dólares, um valor impensável até mesmo para os dias atuais para se gastar na construção de um autódromo. Ainda assim, as obras foram finalizadas e o autódromo surgiu em 1990. O traçado principal possui 4.673 metros de expansão e foi brilhantemente desenhado pelo Yoshitoshi Sakurai, o lendário engenheiro que liderou o vitorioso projeto da equipe Honda de Fórmula 1 durante os anos 60. Ele usou toda a sua experiência na categoria máxima do automobilismo para criar uma pista que não fosse apenas bonita, mas que testasse os limites físicos e mentais dos pilotos. O grande destaque dessa pista é a sua topologia e a sua massiva variação de elevação, com desníveis que ultrapassam os 50 metros entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. A verdadeira dificuldade fica a cargo do segundo e terceiro setor, onde ela se transforma num labirinto de curvas de média e baixa velocidade, grampos extremamente fechados e mudanças de direção abruptas, exigindo uma pilotagem cirúrgica.
Toda essa complexidade técnica fascinou o mundo do esporte a motor desde o primeiro dia. A festa de inauguração em 1990 foi um evento espetacular à parte. Estrelas do automobilismo norte-americano foram levadas para o Japão com todas as despesas pagas para correr contra talentos locais japoneses em carros monopostos feitos sob medida exclusivamente para o evento, que foram batizados de Fórmula Crane. E para mostrar o imenso poder e prestígio internacional, o evento contou com o apoio logístico e a força da equipe Benetton de Fórmula 1, garantindo a ilustre presença de nomes de peso históricos, como o tricampeão Nelson Piquet, o talentoso italiano Alessandro Nannini e o folclórico chefe de equipe Flávio Briatore. Mas o grande sonho por trás de todo esse investimento bilionário seria sediar uma etapa de Fórmula 1. Em 1991, a Autópolis até conseguiu receber uma rodada no Campeonato Mundial de Carros Esportes da FIA, uma corrida que foi vencida por ninguém menos que o jovem prodígio Michael Schumacher, em parceria com Karl Wehlinger, pilotando um lendário protótipo da Sauber Mercedes. Porém, a FIA logo percebeu um grande problema logístico. Por conta da falta de hotéis de grande capacidade nas proximidades, mecânicos, engenheiros e jornalistas e pilotos eram obrigados a enfrentar horas exaustivas de viagem de ônibus todos os dias pelas perigosas montanhas. A infraestrutura ao redor era simplesmente inadequada para abrigar a monstruosa operação logística do gigantesco circo da Fórmula 1. Porém, a influência política e financeira do Tsumaraki falaram mais alto nos bastidores. Tanto que a Autópolis chegou a ser oficialmente incluída no calendário provisório divulgado pela FIA para sediar o inédito Grande Prêmio da Ásia na temporada de 93. Só que, infelizmente, para o magnata, o tempo estava se esgotando rapidamente. Japão já não vivia mais aqueles tempos áureos da década de 80 e o agravamento da crise financeira afundou os planos de vez de Tsurumaki. Com o autódromo falido, a sonhada e cobiçada vaga na Fórmula 1 acabou sendo cancelada e rapidamente repassada para o circuito de Donington Park na Grã-Bretanha. Corrida que se tornou histórica pela atuação antológica de Ayrton Senna debaixo da chuva. Apesar da crise, a Autópolis conseguiu por um milagre sobreviver. A pista chegou a ser colocada à venda em 1995, mas apenas 10 anos depois foi finalmente comprada pela gigantesca japonesa Kawasaki, que continua sendo a principal acionista do complexo até hoje. E mais, recebendo corridas das principais categorias do automobilismo japonês, como a Super GT e a Super Fórmula. E se você não tem uma passagem comprada para o Japão, não se preocupe, porque a tecnologia moderna te leva até lá. Para os amantes dos simuladores, o circuito se tornou obrigatório para quem quiser testar suas habilidades e o limite da física dos carros no mundo virtual. Ela foi recriada no simulador Gran Turismo 7, onde você pode sentir cada desnível no volante. E além disso, ela marcou presença em franquias da EA, como por exemplo no Need for Speed Pro Street, Need for Speed Shift e Need for Speed Shift 2 Unleashed, para aqueles que querem uma experiência um pouco mais arcade. E se você quiser saber mais histórias dos autódromos ao redor do mundo, se inscreva no Por Dentro dos Circuitos e agora você pode conferir a história de mais 2 circuitos que eu garanto que você vai ficar ligadinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.